Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança na fé, porque somente com fé no autor e consumador de nossa fé, Jesus, Cristo ungido de Deus, gerado a sabedoria no seio do Pai antes mesmo do princípio, na origem. Jesus, aquele que foi concebido pelo Espírito no ventre da Virgem, gerado à sombra do Onipotente. E somente pela fé nele, pela perseverança nas obras que ele nos produz juntamente com a fé que se agrada a Deus, cumprindo a nova ordem. Este é meu filho amado em que me comprazo, me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Esta é a ordenança, é ouvir o seu Espírito. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. A unidade da fé como membros dos membros interligados, num só propósito, numa só mente, num só coração, num só Espírito, o Espírito reto e inabalável, numa só fé, porque a única forma de estar em unidade com o Pai e o Filho, que é um só, é através do Espírito Santo, de estar em conformidade. Deus é a cabeça de Cristo e Cristo a cabeça da sua unidade da fé. Aqueles que o seguem permanecem como mente de Cristo, uma mente da qual está liberta do pecado, da escravidão, já não há moda mais segundo o mundo, porque o mundo, aquele que o ama e o que há no mundo não ama a Deus. Temos que negar a si mesmo, esvaziar de si, cumprir o grande mandamento: amarás somente o Senhor teu Deus de todo coração, de todo entendimento que é desviar do mal, que só é possível através do elo da perfeição, porque por si mesmo, entendimento de próprios olhos, não há como. Tropeçamos, erramos de várias formas, mas Ele nos justifica pela sua misericórdia. Ele disse a Moisés: eu utilizo como quer, nenhum barro, nenhum caco, mísero caco pode contender com seu oleiro e dizer por que fazes assim. Mas Ele nos ensina: o fim teme a Deus, a Cristo, e siga no entendimento que é desviar do mal, porque assim aquele que persevera segundo a verdade, segundo a palavra, como ele nos disse ontem, há mais esperança a estes de alcançar a salvação, a vida eterna, as mansões celestiais. Para isso é necessária a perseverança, é necessário ouvir as advertências do Espírito Santo que nos mantém no caminho. É necessário, antes de serem anunciantes do Evangelho, é necessário ver a luz, porque um cego não pode guiar outro cego. Ele nos chamou para ser guias de cegos. Para isso é necessário resplandecer a sua luz sobre nós, para depois anunciar aos outros. Porque ele diz, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na mesma cova. Assim, nós devemos buscar o entendimento do alto, que é puro, que é sem hipocrisia, que não é segundo a mentira, mas sim segundo a verdade, que o Espírito é a verdade, do qual antes era água e Espírito, e agora água e Espírito e sangue testificam que é um só.
Assim, quando Jesus esteve ali naqueles momentos de agonia, do qual os discípulos não puderam vigiar com ele, porque ali era, como ele disse, é necessário que as densas trevas operam para que cumprisse aquilo que estava escrito nas Escrituras, que o Filho amado seria julgado pelas autoridades, seria martirizado ali naquela cruz do Calvário, e ali eles não puderam vigiar com ele, e ele suava como gotas como de sangue, testificando, orando em espírito, testificando que água, sangue e espírito é um só. Assim, quando o soldado perfurou o seu lado ali na cruz e jorrou água, Pai, recebe o meu espírito, mais uma vez testificando que o que era água e espírito, agora sangue é um só. A água transformada no vinho novo, o vinho definitivo, do qual nós devemos ser odres novos para receber o vinho novo, porque o odre velho, quando se recebe o vinho novo, se rompe. Nós devemos fugir de todo fermento. Ele disse: acautelai-vos dos fariseus, porque uma levedura toda a massa. Não sejais influenciados, não assenteis à roda dos escarnecedores, dos zombadores. Não temas quando a casa enriquece, a sua glória engrandece, porque quando for lá, nada levará consigo. A vida é passageira, é rápida. Devemos alcançar a sabedoria do alto, para que os dias vão bens e longos nessa terra, porque muitos, por não alcançarem essa sabedoria, têm os seus dias abreviados, como ele nos diz sempre. Alguns chegam a 70, outros, pela sua robustez, a 80, é enfado e canseiro. Devemos aproveitar tudo aquilo que Deus nos concede. A Bíblia diz que debaixo do sol tudo se sucede, tanto a justo como injusto. Mas quando se segue segundo a verdade, há mais esperança para aqueles que creem na ressurreição, na vida eterna. Assim como Deus justificou o Filho amado e o ressuscitou ao terceiro dia, aqueles que crerem e perseverarem até o fim alcançarão a ressurreição no último dia, a saber, a segunda morte, onde uns compartilharão da sua imortalidade e outros alcançarão a vergonha, o rio de fogo, aonde nunca se apaga, aonde ali o bicho não morre. Nós temos que perseverar nesta fé, revestindo o capacete da salvação, almejando aquilo que é invisível. A Bíblia diz que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou. Ele disse: tende bom ânimo, eu venci. Ele nunca disse que seria fácil. Ele disse: neste mundo sofrereis tribulações, passareis por várias provações, mas aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. E assim como os atletas que submetem o ano todo a exercícios físicos, e ainda quando chega o momento da prova, tem que seguir os regulamentos da prova, para não são todos que vencem, que têm o prêmio, e ali eles ganham algo simbólico. Agora nós, através do exercício constante da fé,
juntamente com as boas obras, adicionando as virtudes à nossa fé, sendo aprovados com um caráter aprovado diante de Deus, ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida, aquele que perseverar até o fim, aquele que não negar o seu nome. E os atletas ganham algo simbólico. Nós lutamos por aquilo que é eterno, aquilo que é grandioso, de valor. A nossa riqueza está no alto. Nós não investimos na riqueza terrena, aonde a traça e a ferrugem consome e o ladrão rouba. Nós investimos na nossa maior riqueza no alto dos céus, do qual Ele nos compartilha este tesouro no coração, porque todo homem que tem este tesouro no coração, ele retira o tesouro do coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. Já o homem má tira do seu coração o que há de mal. A boca revela o seu interior. Muitas vezes de onde procede, né, a saída do coração, de onde procede as brigas, as dissensões, as contendas, os roubos, os homicídios, as prostituições, o adultério de coração, a traição, né, ao noivo, onde muitos naufragados pela fé se envolvem e amoldam segundo o padrão deste mundo, traindo. E a Bíblia diz: ai daquele que trai o Filho do Homem. Seria melhor não ter conhecido os mandamentos e agora dar as costas aos santos mandamentos. Há mais esperança para o tolo do que o insensato, porque o tolo ainda há esperança para que, através de um coração arrependido e contrito, alcance a remissão pelos pecados, porque bem-aventurado é aquele cujas transgressões lhes são perdoadas. E após alcançar a remissão pelos pecados, tem que perseverar crendo, né? Tem que perseverar nas obras de justiça, exercendo o direito. Já aqueles que um dia foram iluminados da sua face, mas se entregaram pela incredulidade, ainda haverá um remanescente pela infinita misericórdia ao fato dos filhos de Jacó não serem consumidos, alcançarão a purificação, né? Já aqueles que tiveram seu nome riscado no livro da vida, já não há esperança. Aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. E em mais um dia na perseverança, na fé, ouvindo. A fé vem pelo ouvir as boas novas. As boas novas é a palavra de Cristo, que é viva e eficaz, que nos purifica, que nos santifica, que nos ensina a produzir os bons frutos, os frutos de justiça. Aquele que é sábio abraça a árvore da justiça e não solta, permanece. Como ele disse: aquele que estiver em mim e eu em vós, permanece eternamente. Aleluias, oh glórias a Deus, que nos concedeu aquele sacrifício que nos demonstra o amor, o favor imerecido, que nos amou primeiro, e mesmo pelo fato daquilo que nós fazíamos que era reprovável diante dos seus olhos, mesmo assim Ele nos concedeu a graça, o amor ágape, o amor incondicional que nos constrange, que não somos merecedores, mas mesmo assim Ele nos redime. Temos que permanecer no temor, que é o princípio da sabedoria. Temei a Cristo, temei a Deus,
Tenhais não um pescoço com nervos de ferro, tenhais antes um pescoço flexível, com reverência, ao Altíssimo, com reverência ao Filho do Deus vivo, fugindo de toda doutrina meramente humana que deixa um coração embrutecido, que não se alcança o favor do qual não somos merecedores, mas Ele nos abraça. Permanecei em Cristo, permanecei na sabedoria pura, sem hipocrisia, porque é através do Evangelho que se gera os filhos na fé. A Bíblia diz: ainda que tivesses 10.000 tutores, em Cristo não terias muitos pais. É o Evangelho que gera os filhos, que santifica, que os liberta. É através do Evangelho onde, sendo ouvintes e praticantes, porque aquele que é somente ouvinte ilude-se a si mesmo. E em mais um dia permanecei, ouvindo as advertências do Espírito Santo, permanecei ouvintes e praticantes do Evangelho, anunciando a verdade, da qual é viva e eficaz, da qual é possível de salvar a nossa alma e apagar uma multidão de transgressões de um pecador, porque quando um pecador se arrepende, a festa nos céus, os anjos são ceifeiros, um é o que planta, o outro é o que colhe, a alegria no céu. Que tenhamos sabedoria para conduzir as almas até a Cristo, e após elas a conhecerem a Cristo, são guiadas por Ele, porque Ele é o único bispo e bom pastor de nossas almas, o único que deu a vida por amor das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz, o elo da perfeição. Só há um mediador entre Deus e homens, que é Jesus Cristo. O que for renunciado além disso, seja anátema. Vigiai com aquilo que vós estáis recebendo de alimento espiritual. Buscai do alto. Se quiseres algo dos céus, homem nenhum pode lhes conceder, a não ser aquele que está no alto, que nos reveste da sua sabedoria, do seu poder, e através daqueles que anunciam em espírito e em verdade. Mas é necessário que conheceis para saber aqueles que ensinam a verdade, porque está escrito: examinai os espíritos, as profecias. Isto só é possível através do exercício constante da fé, o qual nós examinamos, alcançamos o discernimento para discernir entre os espíritos. Por isso muitos estão sendo enganados, porque não buscam a sabedoria do alto, porque são levados por ondas teológicas que vai e vem e nada lhes acrescenta. Nós falamos não da sabedoria deste mundo, não falamos de sabedoria mundana, falamos em espírito e em verdade, falamos aquilo que o Espírito coloca em nossa boca, não falamos nesta sabedoria da era perversa dos poderosos que já vai desvanecendo. E em mais um dia permanecendo, buscando, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. Um dia com fé em Cristo Jesus, nas obras de justiça. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.